Gabriela, a Langani aqui falando, prazer falar contigo. Acho que está bastante difícil fazer previsão de commodities, porque de um lado existe a possibilidade de recessão dos Estados Unidos, novos lockdowns na China, mas por outro, os gargalos na cadeia de produção, a própria Rússia fora do game aí, né? Fora do mercado para alguns países, então uma restrição de oferta. O que tem pesado mais e qual que é o prognóstico de vocês para as commodities, de uma maneira geral? Tá complicadíssimo, você tem razão. A gente vem de um cenário muito positivo para as commodities em geral, principalmente em virtude de todos esses benefícios, esses estímulos econômicos que temos visto em todos os governos, e agora a gente entra num momento diferente, né? Num momento de aperto monetário, num momento de, como você mesmo colocou, da aceleração global. Em alguns casos, como por exemplo Estados Unidos e Europa, já se fala em recessão. Então, quando você olha, né, para todo este cenário de desaceleração global, já entende-se que devemos ter aí uma redução na demanda das commodities. Tá? O que a gente tem observado nas últimas semanas é já um arrefecimento nos preços das commodities em geral. As commodities agrícolas, né, sofreram uma correção forte. Os produtos de aço, os produtos referência, como por exemplo o vergalhão na Turquia, né, a bobina quente nos Estados Unidos, bobina frio na China, enfim, esses produtos também já sofreram correção de preço em junho. O minério de ferro também, né, caiu quase 14% em junho e já sofreu um pouco mais de correção agora no começo de julho. O petróleo hoje está abaixo de $100, então estamos vendo já um cenário aí de correção de preços das commodities. Agora, quando você pensa para o médio prazo, a nossa expectativa, que metais básicos também, né, níquel, cobre, zinco, alumínio, todos também têm aí correção. Mas quando você pensa no médio prazo, eu acredito que dentre todas as commodities aí, petróleo ainda tem um cenário menos desafiador do que as commodities metálicas, por exemplo. Commodities agrícolas, a gente fica muito mais difícil ali de precificar, porque temos um cenário de guerra, e cenário de guerra é muito difícil de se colocar na conta, né, os impactos como um todo. Agora, tem uma commodity que às vezes que nem todo mundo está prestando atenção, mas que tem um prospecto bastante positivo, que é a celulose. A gente ainda tem uma visão bastante positiva para esse setor. Os preços, né, os aumentos de preços que foram colocados têm sido implementados, a demanda continua bastante aquecida, principalmente a demanda de papéis tixo, que é papel higiênico, que é um produto aí não cíclico, e as empresas estão indo muito bem, estão conseguindo colocar seus produtos nos principais mercados, e nem todo mundo tem olhado com uma devida atenção para esse setor. Então, no geral, é um comportamento diferente aí para cada uma das principais commodities que a gente tem em mente. Tá? Perfeito. Gabriela, agora eu queria saber se é um bom momento para investir no setor, né? Se sim, aí quais podem ser aí as boas opções? No setor de siderurgia e mineração, você diz? Foco em siderurgia e mineração, né? Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa no médio e longo prazo, com todas essas incertezas que nós temos ainda com relação à China, se realmente vai ocorrer um hard landing, qual vai ser o impacto desses estímulos que foram anunciados. A gente não tem visto uma retomada tão forte assim, mesmo com a reabertura. Eu tenho uma visão mais conservadora com relação às mineradoras, tá? Agora, é óbvio que a gente precisa considerar, por exemplo, no caso de Vale, que mesmo com uma depreciação no preço do minério de ferro, ela é um player premium, ela tem um custo caixa bastante reduzido e faria com que a companhia ainda reportasse receitas muito elevadas e uma geração de caixa muito forte, né? Trazendo aí uma remuneração para os acionistas bastante significativa, não no mesmo nível de 2021, que foi um ponto fora da curva, mas ainda assim bastante satisfatório. Tá? Quando a gente fala agora do setor de siderurgia, eu ainda vejo alguns desafios, principalmente porque precisamos ver como vai se comportar a demanda, apesar de que temos visto a demanda recuperando um pouco, o setor automotivo está recuperando,
né, da crise que passou aí devido aos semicondutores do ano passado. A gente tem visto essas empresas conseguindo colocar preços. A perspectiva é de que a gente veja um arrefecimento dos custos para o segundo semestre, então isso ajuda também. O sucata, né, já caiu bastante, isso também auxilia. Mas quando a gente olha para a perspectiva de preços, né, a continuidade dos repasses de preços que nós vimos no primeiro semestre, talvez a gente não observe no próximo semestre. Tá? Como eu falei, os preços lá fora já começaram a cair. Existe a paridade, metal spread. Se essa paridade encolher, talvez as empresas depois comecem a sentir a pressão na cadeia para descontos também. Então, precisamos observar um pouquinho como vêm os resultados do segundo TRI. São informações novas que as empresas trazem para a gente enquanto analista, atentar, né, as mensagens dos management dessas empresas durante os calls de resultado com os analistas, para tentar pegar um pouquinho mais da percepção deles com o que eles estão enxergando para o segundo semestre. Eu acredito que nós temos bons players muito bem posicionados, cada um com um foco no seu setor. Os Minas, beneficiada pelo setor automotivo, a Gerdau, com a sua presença tanto Brasil quanto Estados Unidos, também bastante forte, apesar do cenário de provável recessão nos Estados Unidos, ainda assim existe essa diversificação que beneficia a companhia, que está tendo um ano muito positivo também nas operações lá fora. A CSN, com a sua presença também na CSN Mineração, com toda a sua pulverização também de clientes, o que ajuda na hora de colocar preços também. Então, acho que a gente tem bons players, a gente ainda tem uma visão boa para o setor, mas, mais uma vez, alguns pontinhos de atenção aí que a gente coloca no radar e vai acompanhar, tá?